deixou aqui uma lição aqui, no versículo 4. Coloca lá para mim, por favor. Isso, vamos pegar ali para ver. Jó capítulo 9, versículo 4. Coloca aí no telão. Deixa eu ler com você ali no telão. Ele é sábio de coração. Deus, ele sabe o que está fazendo. Às vezes a pessoa fica revoltada com Deus. Ah, Deus levou meu filho, Deus levou minha mulher. Eu até falei de manhã, Deus me deu entendimento. Graças a Deus que ele levou. O ruim se fosse o diabo que tivesse levado. Ah, Deus, graças a Deus, foi para um bom lugar. O ruim se o diabo tivesse levado. Amém, pessoal? Não, porque Deus levou meu marido. Graças a Deus que ele levou. Tudo bem, eu sei que é difícil. Estou falando que é simples assim, não é. Mas temos que aprender a entender, ver com bons olhos. Então ele é sábio, ele sabe o que está fazendo. E forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Não adianta endurecer o coração. Ah, não quero mais saber de Deus, eu quero saber de igreja. Não, porque Deus fez isso com a minha mãe, porque eu vi minha mãe morrendo com câncer na cama e gritando de dor, isso não é Deus. E fica bravo com Deus, já vi cada coisa. Que eu falei, essa pessoa está fora de si. Essa pessoa não tem juízo não. Não tem que ser assim desse jeito. A vida para. O cidadão uma vez entrou na live. Ah, pastor, olha, porque Deus me deixou sozinho, Deus levou meu pai e minha mãe. Eu falei, não, amigo, você não está sozinho não. Deus está com você. Por que Deus fez isso comigo? Levou meu pai e minha mãe, eu fiquei sozinho aqui. Não ficou não. Deus é contigo. É difícil. Não estou falando que é fácil não, é difícil. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele não permite ninguém passar por uma situação que ele não vai ajudar a pessoa, que ele não vai sustentar, que ele não vai dar vitória para ela. Deus não vai desamparar. Então cuidado para não ficar contendendo, brigando com Deus. Isaías 45, vamos lá? Isaías 45. Aí eu contei esse testemunho, né? Do meu filho, a irmã contou. Eu falei, tá vendo, pessoal? Ela perdeu, foi 3. E nasceram, hein? Ficaram na UTI e tudo. Os 3, ela perdeu. Ela foi e adotou uma, com 3 dias de nascida. Falou, pastor, é uma benção, até hoje a melhor sensação de ter adotado. E ela tem mais 2 meninas, mais 2 meninas. E se ela ficar revoltada? Ela falou, eu fiquei, pastor, no início revoltado e tudo com Deus, mas depois, né? Hoje está dando testemunho. E o nosso testemunho também ajudou muita gente, não foi, Denise? Foi gravado na novela da vida real e tudo mais. Você não entende hoje o que está acontecendo, mas depois você vai entender. Isaías 45, versículo 9 em diante. Ai daquele que contende com o seu Criador. Ai é a expressão de dor. Caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Oh Deus, o que o senhor está fazendo? Não fala isso com Deus. Deus, eu não sei, porque a tua palavra mesmo diz que assim como eu não conheço o caminho do vento, nem como se formam os ossos no vento da que está grávida, eu não sei as tuas obras que fazes todas as coisas. Senhor, não sei, mas eu sei, Deus, que o Senhor sempre faz o melhor. Minha vida está nas tuas mãos e eu vou descansar, mesmo sem entender, eu vou confiar e vai ficar tudo bem. É assim que tem que ser. Não, Deus, o que o senhor está fazendo comigo, Deus? Não faça isso. Que fazes? Ou a tua obra não tens mãos. Ai daquele que diz ao pai que é o que geras, e à mulher a tua luz. Às vezes a pessoa amaldiçoa até o dia do nascimento dela, como fez Jó. Não vai ser bom para você. O Jó amaldiçoou o dia do nascimento, mas antes ele louvou a Deus. É a coisa do homem, é o que eu te falei. Mas o importante é que você não se deixe vencer pela revolta. Ainda que você fale alguma coisa que não deveria, você se arrependa. Senhor, estava de cabeça quente. Deus, eu estava fora de mim. Me perdoe, Senhor. Não agi de maneira certa. O bom é não errar, mas se errou, temos Jesus, não para nos condenar, mas para nos defender. Amém? E o Jó teve o dobro de tudo quanto antes ele possuía. No final ele ficou bem, diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode sempre dizer, Senhor, o plano que o Senhor falou para mim não foi esse daqui não. O Senhor não disse que eu terminaria desse jeito, de luto, derrotado, não. Deus, eu creio que o Senhor falou comigo vai se cumprir, por mais que eu passei por tudo isso, não vai acabar assim. Essa que tem que ser a sua fé. Deus, por mais que eu estou passando pelo vale, pela luta, pela dor, Deus, não vai terminar assim. O Senhor vai me dar vitória, eu vou dar a volta por cima,
eu vou me realizar, eu vou me alegrar, e aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Vamos aqui agora em Jeremias 18. Jeremias é do lado de Isaías. Jeremias 18. Jeremias capítulo 18. Versículo 1 em diante. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Jeremias foi embora, agora estamos aqui, é para mim e para você. Dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E muitas vezes não são palavras que você queria ouvir, porque vai contra os seus pensamentos, seus planos, suas ideias. E quem gosta de ser contrariado? Ninguém. Aí nessa hora que você tem que ficar na sua, que você está tratando com Deus, saber que Ele é Deus, saber que o Senhor é Deus. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. E agora? Como é que pode deixar o vaso quebrar? Ele sabe o que está fazendo. Se ele deixou quebrar é porque ele quer fazer algo novo, algo muito melhor do que já era. Não questione. Tornou a fazer dele outro vaso. Às vezes, para fazer algo novo, não dá para fazer por cima daquilo que já tem. Tem que derrubar a estrutura velha e fazer uma nova. Aí que tem um novo nascimento. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Não é pareceu bem aos nossos olhos. Que às vezes aquilo que achamos que é bom para nós, lá na frente não será. E Deus, conhecendo que Ele é sábio de coração, Ele faz aquilo que Ele sabe que realmente será bom. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus, às vezes somos falsos, né? Quando eu falo somos, eu estou me incluindo. Quebra a minha vida e me faça de novo, eu quero ser. Aí Deus começa a fazer a pessoa: Deus, ai, você não me pediu? Então cuidado, tem alguns louvores que você tem que ver, você tem coragem mesmo de cantar. Tem uns louvores aí que tem que tomar cuidado, porque senão você vai estar sendo falso. Não é aquilo ali, não é verdade. É a mesma coisa da oração. Não podemos ser artistas na oração. Deus, molda a minha vida, eu quero ser uma pessoa polida, lapidada, moldada. Deus começa a mudar, começa a lapidar, e aperta aqui, aperta ali, e deixa passar por algumas situações. Aí a pessoa fica murmurando: ué, você não pediu? É igual eu estava dando exemplo para os obreiros hoje. Às vezes o carro está até novo, mas por causa do sol, da poeira, da poluição, começa a perder o brilho. O farol começa a criar uma camada ali, que o farol começa também a perder o brilho. Tem que fazer o quê? Polir. Vai trazer de volta aquela vida, aquela aparência de novo. Nós precisamos. Deus, vem me polir. Só tem aquilo que eu preciso para ser polido, porque só a água e o sabão às vezes não funciona. Tem que colocar um produto a mais, e Deus tem esse produto a mais, espiritualmente falando, para fazer você brilhar, para você renascer, para você voltar a se realizar. E Deus quer fazer isso com você e comigo também. Amém? Agora tem que estar preparados. Vamos ver um caso aqui de um homem que se revoltou porque foi repreendido pelos sacerdotes. E às vezes Deus usa o pastor, porque Deus quer o bem da pessoa, para repreender, para ensinar. E o triste é quando a pessoa se revolta contra uma direção que Deus está dando, achando que é o homem. E esses sacerdotes estavam sendo instrumentos de Deus ali para ajudar o rei. Deus não queria o mal dele, queria o bem. Só que ele se revoltou contra os sacerdotes. É igual Datã, Corá e Abirão. Eles se revoltaram contra Moisés. E o final deles não foi bom. Que eles estavam se revoltando contra o próprio Deus. A terra abriu e engoliu eles vivos, junto com a casa deles e a família deles e tudo. E todos que seguiram o caminho deles da revolta e da separação, da rebeldia, tiveram o mesmo fim. Não siga esse caminho.
Miriam e Arão a mesma coisa, se revoltaram contra Moisés, murmuraram contra Moisés. Arão ainda, quando viu a Miriam leprosa, ele se arrependeu, mas Miriam continuou ainda com o coração fechado e revoltada, não se humilhou. O Arão pediu misericórdia. Então não adianta seguir esse caminho da revolta. Depois o próprio Moisés fica revoltado com o povo, e Deus mandou falar com a rocha, ele, na revolta dele, na ira dele, fere a rocha. Perdeu de entrar na terra prometida por causa daquela revolta. O Senhor diz: deixa a ira, se eu não me engano é o Salmos 37, deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Quer dizer, você vai acabar fazendo loucura. Pessoa indignada, revoltada, ela perde a cabeça, ela perde a razão. Por mais que ela esteja na razão, ela acaba perdendo. Respire fundo, tenha calma, procure sempre lembrar da palavra, agir na palavra, e você vai agir da bandeira certa. Amém? Então, segundo Crônicas, vamos ver aqui, 26, ele não aceitou a repreensão, e era para o bem dele. Ele não aceitou ser contrariado. Versículo 16 em diante. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor seu Deus. O que ele deveria fazer? Baixar a cabeça, reconhecer o erro dele e aceitar a repreensão, porque não era o homem, era a ordem do Senhor, era a palavra do Senhor. Mas não, ele se revolta contra os sacerdotes, e olha o que acontece. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Na casa do Senhor, junto ao altar. Não basta apenas estar na casa do Senhor e junto ao altar, tem que estar na presença do Senhor, tem que estar na palavra do Senhor. Cuidado com essa revolta. A pessoa deixa entrar a revolta no coração dela contra o pastor, que esse pastor é muito chato, é que esse pastor é muito duro, e sai falando mal do pastor. Isso é um perigo, pessoal. Nunca fala mal de homem, de Deus algum, por mais que você não vá com a cara de seja contra ele. Morda os dentes, né? Não fale. Isso pode trazer mal para você. O Senhor diz: não toqueis nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. E a pessoa fica: que eu não gosto, que ele é bandido, que ele é isso. Às vezes você ficou: Jesus, que tolo. Gente, às vezes, que já foi do nosso meio, começa a colocar a imagem do missionário, de outros líderes. É que eles só sabem pedir dinheiro, só quer o alã do povo e não sei. Um tolo aí. Não faça isso. Isso não vai trazer benefício algum para você. Só vai trazer problema, como nós já demos exemplos aqui, já mostrei de várias pessoas que tiveram problema por causa disso. O melhor a fazer é, em qualquer circunstância, você se alegrar diante de Deus. O motivo da revolta é não ter um novo coração. E se você se revoltar, o melhor é você então se arrepender e não continuar na revolta. Quem tem um novo coração, mesmo nas piores situações, não culpa a Deus. Pelo contrário, ela glorifica ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. O exemplo, Jó. Perdeu os 10 filhos. E o que ele fez? Vamos lá? Jó, capítulo 1. Se perder um já é difícil, imagina 10. Jó, capítulo 1, versículo 20 em diante. Então Jó se levantou. Vamos pegar o 19 para você entender melhor. Vem um mensageiro então para falar, né? E a notícia que trouxe não é nada boa. Eis que um vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram.
e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e fez o quê? É isso que o Senhor permite acontecer comigo, Deus? Eu sou sincero, temente ao Senhor, íntegro, me desvio do mal, e é isso que o Senhor me dá em troca? Nada disso. Ele podia lançar no rosto de Deus, porque o próprio Deus diz que havia um homem que era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Mas não lançou no rosto de Deus, pelo contrário, adorou. E o que mais ele falou? E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Quer dizer, não trouxe nada para o mundo, nada eu vou levar dele. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Já a mulher dele não teve a mesma atitude, não teve o mesmo coração. Capítulo 2, porque ele é tomado pela doença, pela chaga maligna, depois da perda dos filhos, perde também a saúde, perde todos os bens, perde tudo o que ele tinha. Aí a mulher dele fica revoltada com Deus e tenta induzi-lo ao erro. Cuidado com os revoltados, que eles sempre irão tentar induzir você também à revolta. Versículo 9, diz aí: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Mas vai continuar ainda servindo a Deus depois de tudo isso? Amaldiçoa a Deus e o quê? Morre. Mas ele lhe disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? O que ele quis dizer? Que algumas pessoas interpretam errado isso daqui, que Deus dá males para as pessoas? Não. Provar e ver de que o Senhor é bom. Qual é o pai que o filho pede pão, ele dá pedra, pede peixe, ele dá escorpião? Ele estava dizendo o seguinte: vamos andar com Deus só quando estiver tudo bem? Vamos adorar a Deus, louvar só quando as coisas estiverem do jeito que queremos? Quando as coisas não estão do nosso jeito, aí nos revoltamos contra Deus? Aí deixamos de ir à igreja? Aí deixamos de adorar, de louvar, de servir? Não. Vamos servi-lo, andar com ele em qualquer momento, bom ou ruim. Vamos continuar servindo a ele. Amém? É assim. Tem gente que quando as coisas estão bem, está adorando, fica mal, aí começa a murmurar, começa a esquecer de Deus, se revoltar. Não, continue firme que Deus vai te honrar. Aí só para terminar, abreviar, não precisa nem de abrir lá. A nossa alegria gera milagres na nossa vida. Um exemplo: a libertação de Paulo e Silas quando estavam presos, lá em Atos 16, 25. Não se revoltaram contra Deus, pelo contrário. Mesmo diante de toda aquela injustiça, machucados, com os pés amarrados no tronco, perto da meia-noite começaram a cantar hinos e orar. E Deus interveio, fez o milagre acontecer. Segundo, o milagre que a pessoa tem é o da provisão, da prosperidade. Coloca bem rapidinho para mim, 1 Crônicas, que isso daqui é algo que muitas pessoas nunca viram. 1 Crônicas 12, versículos 39 e 40. Deixa ela colocar ali. 1 Crônicas 12, versículo 39 diz: e estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas e vinho e azeite, bois, gado miúdo em abundância, porque havia o quê? Alegria. Quando você tem alegria, você tem resposta de Deus, porque Deus responde no quê? Na alegria do coração. Não é na revolta, não é na tristeza. Por isso que essa é a estratégia do diabo, de criar situações para você viver revoltado, furioso, triste, porque ele sabe que assim vai colocar você a perder. Vai impedir de Deus abençoar a sua vida, prosperar a sua vida. Ele quer levar você para esse campo do questionamento. Porque eu vou na igreja, porque eu faço campanhas, porque eu isso, eu aquilo, aquilo outro, para você ficar magoado com Deus. E a porta então ficar fechada para você. Faça igual a Abacuque. Para terminar, capítulo 3, Abacuque 3, vamos lá? Bem lá no finalzinho.
Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Fica próximo de Malaquias aí, vai voltando um pouco, você vai encontrar. Abacuque 3. E tem um testemunho bonito, né, daquela, de uma canção que um cidadão canta, né? Eu adoro pelo que ele faz, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, já ouviu o testemunho dele? Ele disse que estava revoltado com Deus, porque as coisas não mudavam. E a mãe dele sempre uma mulher de oração, irmãs do ciclo de oração na casa dele não mudava. E ele então chega em casa um dia revoltado, murmurando. E a mãe dele falou: meu filho, nessa casa nós não servimos a Deus pelo que ele faz, servimos a Deus pelo que ele é. Aí foi um despertar para ele. Aí ele aprendeu a servir a Deus. Aí Deus abençoou a vida dele, hoje é um cantor famoso. E se continuar revoltado? Não adianta. Abacuque 3, versículo 17 em diante. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Exultar é ter uma alegria muito grande, alegria sobre alegria. Independentemente das circunstâncias, na presença do Senhor você consegue. Na presença do Senhor há abundância de alegria, até a tristeza salta de alegria. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas. Você vai dar um salto e vai pular essa fase difícil da sua vida. Vai vencer, vai atravessar de cabeça erguida, e Deus vai te honrar. Vamos orar? Coloque-se de